Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ecologia. Aventura, história e meio ambiente. É a Serra da Mantiqueira no Globo Ecologia. A Mantiqueira ajuda a compor o perfil geológico do Sudeste brasileiro. No programa de hoje, vamos conhecer esta cadeia de montanhas que começa no Espírito Santo, atravessa Minas Gerais e Rio de Janeiro e vai até São Paulo. Cada vez que você vem fazer aqui, você vê uma coisa diferente, né? Vamos visitar também uma área modelo de conservação, o Parque Estadual de Campos do Jordão. Ele é um atrativo da visitação pública para o município de Campos do Jordão. Saci Pererê, personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O autor Monteiro Lobato vai ser o nosso guia nessa viagem pela Serra da Mantiqueira. Flechas! Nossa Senhora! Monteiro Lobato ficou conhecido como autor de livros infantis. O Sítio do Pica-Pau Amarelo é uma de suas maiores criações. Que maravilha! Que maravilha! Mas ele também se preocupava com as questões ambientais. Preste atenção neste trecho de Monteiro Lobato. A erosão é a mais cruel inimiga das montanhas. Onde existe uma, lá está ela atracada, a corroê-la. No seu livro Ideias de Jeca Tatu, ele escreveu: o Vale do Paraíba é um filho da Mantiqueira. É a própria Mantiqueira desintegrada, como um lençol lado a lado da corrente líquida que lhe constitui o leito, o Rio Paraíba. Olhando assim de perto uma montanha, a gente fica se perguntando, será que ela sempre esteve ali? Como foi que as pedras e a terra se juntaram para formar a montanha? Na Serra da Mantiqueira, tudo isso aconteceu há mais ou menos 70 milhões de anos, quando a pressão do magma do interior do planeta sobre a crosta terrestre deslocou e cortou grandes massas de rochas. Esses movimentos deram origem a falhamentos e blocos montanhosos da Serra do Mar e da Mantiqueira, entre os quais se acomodou a fossa tectônica ou vale de afundamento do Rio Paraíba do Sul. Isso quer dizer que enquanto dois blocos subiam, o bloco do meio afundava, formando uma fossa comprida e profunda, né? Na região de Resende, por exemplo, essa fossa foi preenchida por sedimentos tais como areia, argila, formando a bacia sedimentar de Resende. A Serra da Mantiqueira começou a ser explorada pelos bandeirantes que buscavam riquezas no interior do país. Era um grande obstáculo a ser vencido. Nos pontos de parada dos viajantes desenvolviam-se os povoados, que depois se transformaram em cidades. No trecho paulista da Serra da Mantiqueira, destaca-se Campos do Jordão. O primeiro homem branco a chegar à região de Campos do Jordão foi o sertanista Gaspar Vaz da Cunha. Foi muito difícil. O acesso aqui a 1.700 metros acima das preocupações era feito em lombo de burro, através de liteiras para aquelas pessoas que eram mais enfermas, não podiam subir em cavalo.
Monteiro Lobato era fascinado pela figura do tropeiro. Ele costumava ficar aguardando ansioso a chegada da tropa. O presidente da Fundação Nacional de Tropeirismo, Ocílio Ferraz, recorda a época em que o tropeiro era muito importante na vida brasileira. O tropeiro também fez o papel de carteiro. E o tropeiro naquela altura trazia a cartinha que ele sempre esperava da grande paixão da vida dele, que se chamava Dona Pureza, a purezinha. Então o sonho dele era receber uma cartinha que viesse no lombo de burro com aquele tropeiro para chegar lá no Pouso das Areias. O tropeirismo surgiu no século XVII. A contribuição histórica é enorme e que me deixa muito encantado é que nesse ciclo é que foram mantidos os costumes indígenas, no artesanato, as cestarias, na comida, de uma forma especial com relação às farinhas, ao nome dos peixes. Vejam vocês, todos os nossos peixes, notadamente da água doce, têm mantido essa nomenclatura indígena, graças ao ciclo do tropeirismo, que mantinha aquilo, se informava com o nome de uma traíra, um lambari, um bagre, enfim. Tudo isto forma aquilo que eu entendo como ciclo do tropeirismo, que ajuda muito aqueles que se interessam em conhecer a identidade cultural do nosso país. Durante o ciclo do café, no século passado, não existiam boas estradas e tudo era transportado em lombo de burro. Em 1914, nesta época, foi construída a Estrada de Ferro Campos do Jordão, a primeira a unir a cidade ao Vale do Paraíba. Chegou a hora da partida. Começa agora a nossa viagem pela Serra da Mantiqueira. Paisagens incríveis que chegam a tirar o fôlego. Uma imensidão verde entre vales e montanhas, árvores, animais. O passeio agrada a todos. Eu gostei porque dá a possibilidade de a gente ver que ainda alguma coisa da nossa natureza é preservada, né? E é muito gostoso conhecer. Cada vez que você vem fazer aqui, você vê uma coisa diferente, né? Você vê uma árvore diferente, uma flor diferente. Sempre tem novidade, né? Que maravilha! Apesar da aparência inofensiva, esta lagarta pode provocar queimaduras graves. Ela se alimenta de plantas e, quando adulta, se transforma em mariposa noturna. Aqui a temperatura no inverno chega até menos 4 graus. As casas têm um jeito de Suíça. E turista é o que não falta. Estamos em Campos do Jordão, São Paulo, Brasil. A arquitetura de Campos do Jordão segue o estilo normando-suíço. Em toda parte, sente-se a presença de suíços, franceses e alemães que ajudaram a construir a cidade. Eles se estabeleceram aqui porque o clima é muito parecido com o de seus países de origem. Hoje, Campos do Jordão não é mais um lugar de passagem, é um lugar de encontro, um centro turístico. Em julho, durante o festival de inverno, a cidade chega a receber 500 mil pessoas. Estudantes e músicos do Brasil e do exterior frequentam cursos e participam de concertos de música erudita. O Globo Ecologia volta já. O Parque Estadual de Campos do Jordão, ou Horto Florestal, como é mais conhecido, conserva um dos últimos trechos da floresta de araucárias da Serra da Mantiqueira. Esta floresta vale ouro para a cidade. Sabe por quê? O Parque de Campos do Jordão, ao tomar do município 1/3 da sua superfície, ele tem uma importância muito grande, seja ambiental, seja econômica.
ele é um atrativo da visitação pública para o município de Campos do Jordão. Além de representar hoje praticamente a única área natural protegida ainda em estado próximo de aspecto original. Quando o Brasil foi descoberto, a araucária cobria grande parte da Serra da Mantiqueira. A exploração predatória quase acabou com a espécie. A araucária está sendo replantada aqui no parque e uma pesquisa revela que um fungo acelera o crescimento das árvores. É uma planta altamente dependente desses fungos micorrízicos, ou seja, sem a presença desse fungo, essa planta não sobrevive. Podemos perceber que a planta não inoculada, ela está morrendo e não terá potencial nenhum, não poderá ser utilizada nunca no replantio porque ela morre. Enquanto uma muda inoculada, ela tem um vigor muito bom e tem ótimas condições para se estabelecer numa área degradada, por exemplo. O reflorestamento com araucárias está trazendo de volta os animais que se alimentam do pinhão. A araucária produz um fruto bastante típico, que é o pinhão. Veja só, esse é o fruto da araucária, né? Uma pinha tem aproximadamente 250 pinhões dentro. Cada árvore tem aproximadamente 15 a 20 pinhas. Então é uma imensidão de animais que se alimentam dessa floresta. Uma curiosidade: existem árvores macho e fêmea. A principal diferença está na formação dos galhos. Quando voltados para cima, geralmente a árvore é uma fêmea e produz pinha. Quando os galhos estão mais para baixo, é uma árvore macho e não produz a pinha. Parceria, uma palavra-chave para a administração do parque. A comunidade participa. Não é apenas o órgão, o proprietário da área, o governo do estado, mas a prefeitura participando, a comunidade participando dos destinos e da administração desse parque. O Parque Estadual de Campos do Jordão, criado em 1941, é uma das mais antigas unidades de conservação do país. Ele atrai 150 mil visitantes por ano. Essa é a verdadeira saudável, é a natural mesmo. É um parque muito bonito. Me lembra até alguns lugares da Europa. E parece mesmo a Europa. Aqui você pode pescar e saborear uma truta fresquinha. No parque, lazer e ciência caminham juntos. A truta arco-íris é uma das pesquisas mais antigas aqui do Parque de Campos do Jordão. Ela recebe esse nome porque reflete as cores do arco-íris. Na parte lateral do corpo da truta, há uma concentração de células com cristais que refletem e decompõem a luz solar. O efeito é parecido com um arco-íris. O Instituto de Pesca da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo de São Paulo é o responsável pela pesquisa da truta arco-íris. Em Campos do Jordão, são estudados a reprodução, a nutrição e a genética desses peixes. Por ser um animal exótico, que impacto que a truta causa no ambiente natural? Do ponto de vista de impacto, elas